E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante de ser discutido nos nossos dias, que é sobre a ansiedade. Quem de nós não teve aí nenhum episódio de ansiedade, não é mesmo? Durante a vida a gente tem vários episódios de ansiedade. Até mesmo as crianças hoje andam muito mais ansiosas do que era há um tempo atrás, né? Do que era na minha época de infância ou provavelmente até mesmo na sua época. Então a gente vê que a população de uma forma geral ela anda mais ansiosa, né? E a gente sempre se lembra daquele versículo que diz, né? Que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus através de súplicas, as suas orações. Mas mesmo assim a gente continua sendo ansioso. E por que a gente tem tanta facilidade de andar ansioso, né? Esse versículo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E é muito interessante, depois eu vou falar mais pra frente sobre um trecho muito interessante que é desse versículo, que é o não andeis, né? Mais pra frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho interessante a gente discutir esse assunto, principalmente na nossa sociedade, né? Nesses tempos que nós temos vivido, de tanta ansiedade, de tanta depressão, de tantos problemas emocionais que as pessoas têm passado, têm vivenciado. Mas a ansiedade eu acho que é uma das que mais estão em alta, né? A pessoa pode não ter diretamente uma depressão ou nenhum problema emocional, mas a ansiedade ela vai estar ali presente de alguma forma. Bom, antes de tudo eu quero começar falando que a ansiedade ela é normal, né? E você vai entender o que eu quero dizer com o normal. A gente sabe que todos nós temos ansiedades, temos medos, né? O medo patológico, ele é prejudicial, né? Aquele medo que te impede de fazer tudo. Porém, o medo, aquele que te leva para um lugar onde você está protegido, onde você está livre de situações de perigo, é um medo que te traz uma certa proteção. O que eu quero dizer com isso? Existe aquele medo que te impede de fazer tudo, que é um medo doentio, um medo que você tem medo de falar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de tudo. Mas existe aquele medo, que é um medo, digamos assim, da nossa natureza, que é um medo para proteção. Você não vai sair sozinho na rua tarde da noite, principalmente se for uma rua violenta, uma rua com muito assalto, porque você tem medo de ser assaltado, você tem medo de que aconteça alguma coisa com você. Você não vai subir uma escada extremamente alta sem nenhuma proteção, porque você tem medo de cair. E tá tudo bem, você não tem menos fé por causa disso, você simplesmente sabe que naquele lugar existe uma possibilidade de uma queda, de um assalto, de alguma coisa que te fez ter medo. Um medo que vai te proteger, e graças a Deus, porque existe dentro da nossa natureza, e Deus é perfeito em tudo que faz, e faz com que a gente tenha esses sentimentos que nos autoprotegem, né? Que nos levam a um lugar de estar mais estabilizado, mais protegido. A ansiedade também é assim. Nós precisamos ter um pouco de ansiedade para fazer algumas coisas, né? Aquela coisinha tipo assim, não, tem que me preparar, tem que pensar, tem que organizar. Eu mesmo, antes de fazer esse vídeo, tive que acordar, tive que me arrumar, tive que preparar aqui as coisas para poder gravar. Isso tudo exige um pouquinho de ansiedade, né? A ansiedade que eu quero dizer nesse sentido é estar preocupada no sentido de arrumar as coisas, no sentido de fazer as coisas, né? Se nós não temos ansiedade, esse tanto que eu digo considerável normal, nós não conseguimos ter uma atitude de ir para frente, né? De fazer as coisas. É como se fosse aquele gás que nos impulsionasse. Então essa ansiedade seria uma ansiedade sadia, assim a gente pode dizer. Da mesma forma como eu expliquei sobre o medo. Então são algumas coisas que a gente tem, que estão em nós e que numa certa dosagem elas são benéficas, mas quando elas passam do limite, elas começam a ser prejudiciais, né? Começam a ser patológicas. Mas por quê? Porque hoje em dia a gente começa a ter tanta ansiedade, tanta coisa que nos leva para esse estado patológico, esse estado doentio. A gente não é raro de vermos pessoas sendo medicadas por causa da ansiedade, né? Tomando não remédios necessariamente antidepressão, mas ansiolíticos, remédios mais leves, que vão ajudar aquela pessoa a ter um controle maior. Bom, para começar, a gente vive num mundo onde tem muita informação, né? Você abre seu Instagram, seu celular, você quer ver a previsão do tempo, você vai ali no Google, você quer saber um endereço, você vai no Google Maps, você quer saber as notícias, as novidades de um canal, você vai no YouTube ou qualquer outra tipo de rede social, você consegue ver a vida das pessoas, as pessoas conseguem ver a sua vida também.
Então esse excesso de informação naturalmente causa em nós uma ansiedade, porque nós estamos vendo tudo muito rápido, é tudo muito acontecendo, e aí a gente começa a se acelerar por causa disso, né? Nós queremos andar na velocidade de que as coisas estão andando. E não é assim, nós temos nosso tempo, cada pessoa tem o seu jeito, a sua personalidade, né? E nós não temos a vida das outras pessoas. Então, a gente para pensar, a gente entende que, para começar, o excesso de informação nos deixa mais ansiosos, né? Nós começamos a nos preocupar com coisas que nem estavam antes na nossa cabeça, né? De repente você recebe a notícia de que alguém foi assaltado na rua atrás da sua casa e você pensa, meu Deus, e agora? Será que eu também vou ser assaltado? Isso já começa a gerar em você uma ansiedade, né? Saiu no Instagram, saiu ali no Facebook que vai ter tal coisa, vai acontecer tal coisa, tá acontecendo tal coisa. Então isso já gera em nós uma certa ansiedade por causa desse excesso de informação que há um tempo atrás nós não tínhamos, né? As notícias, elas passavam na televisão e quando as pessoas tinham televisão, né? Tinha pessoas que nem tinham esse acesso. Então isso acaba gerando em nós mais ansiedade, né? Nos deixando mais ansiosos. E a palavra mesmo já tem essa raiz, né? Ânsia. A ânsia é aquilo que tu quer fazer logo, né? Quando a gente sabe que já passou, principalmente na gravidez. Eu passei isso recentemente porque eu estou grávida agora de 5 meses, eu até fiz um vídeo sobre isso. A gente tem muito enjoo, algumas grávidas têm muito enjoo, então a gente tem aquelas ânsias, né? E o que é a ânsia? A ânsia é tu querer botar algo pra fora, tu querer fazer alguma coisa, tu querer... Quem está enjoado diz, nossa, tô com uma ânsia, tô com uma coisa, parece que alguma coisa tem que acontecer, né? Então essa ansiedade, essa coisa que nos faz querer acelerar as coisas, querer que as coisas aconteçam rápido, querer que a gente seja o dono do tempo, e a gente não é o dono do tempo, nós não temos o controle de tudo, né? Então a gente precisa entender isso, que esse excesso de informação nos deixa mais ansiosos, né? A gente acaba por ter tanta informação, principalmente nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente acaba se comparando muito com as pessoas, querendo viver uma vida que a gente não tem, né? E dizendo, nossa, fulana tá lá num lugar, nossa, eu nunca vou ter condições, eu nunca vou conseguir fazer isso. Acaba gerando em nós uma ansiedade, uma comparação. Essa comparação acaba gerando em nós uma ansiedade. Comparação essa que muitas vezes é falsa, porque às vezes a pessoa tá ali e você não sabe qual é o nível de realidade realmente daquela situação. Então, né, a gente acaba se comparando e gerando essa ansiedade por causa disso. E o fato que eu até comentei agora há pouco, que a gente quer controlar o tempo, né? Nós não somos o dono do tempo, a gente precisa entender que ser o dono do tempo é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que nós não temos o controle de tudo. Nós podemos controlar poucas coisas, né? Porém, aquilo que nós podemos controlar, isso nós devemos controlar. Não podemos controlar o mundo, mas nós podemos controlar as nossas emoções. Nós podemos controlar, filtrar o que entra no nosso pensamento, no nosso coração, aquilo que nós falamos. E isso vai nos ajudar também para controlar a nossa ansiedade, né? Então entenda isso. Tente ficar um pouco mais longe de tantas informações, tente se comparar menos e entenda que nós não somos o dono do tempo, mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos controlar, nós devemos fazer com sabedoria, com entendimento, entendendo que Deus é quem domina todas as coisas, né? Então quando a gente controla aquilo que entra na nossa mente, no nosso coração, nós já estamos fazendo algo muito grande, nós estamos dando um alívio para o nosso coração quando nós controlamos aquilo, não deixamos tudo entrar na nossa mente, no nosso coração, para nos deixar ainda mais ansiosos. E evite também, isso é muito importante, principalmente essa questão das mulheres, né? As mulheres têm muito essa coisa da comparação e realmente as mulheres, elas andam muito mais ansiosas, pelo menos é o que eu vejo, né? De pessoas que estão à minha volta, que as mulheres, elas estão mais ansiosas, porque tem essa comparação, porque tem uma cobrança muito grande. Hoje a mulher moderna, ela teve que adotar muitos outros papéis, né, infelizmente, então isso acaba também gerando uma ansiedade, né, muitas vezes por opção, muitas vezes por necessidade, mas tudo isso que acontece atualmente na sociedade acaba nos deixando mais ansiosos. E no começo eu falei, citei aquele versículo que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu falei que eu ia trazer essa explicação sobre essa parte do não andeis ansiosos.
Por que não andeis ansiosos? Uma coisa é você ter ansiedade, né? Como eu falei lá no começo, aquela ansiedade que te motiva, te faz fazer algo, né? Que te faz te preocupar em preparar alguma coisa, assim como aquele medo sadio. Mas outra coisa é você andar ansioso. E o andar ansioso é que gera patologia, porque você anda sempre ansioso, sempre preocupado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que fulano vai falar isso? O que será que vão pensar de mim? O que será que vão falar de mim? Será que vão gostar da minha roupa? Sabe? Você está sempre ansioso, pensando e preocupado com alguma coisa. E é isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes disso, levem as suas súplicas a Deus. Deus está dizendo para nós, olha, eu estou aqui. O que está te preocupando? Fala comigo, porque o ato de falar, assim como nós, quando nós falamos com alguém, a gente se sente mais aliviado. Quando nós colocamos tudo em oração, nós também vamos nos sentir melhores, né? Então, falar com Deus, expor a Ele as nossas preocupações. Ah, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas Ele é um pai que deseja que os filhos falem com Ele. Então, fale com Deus, deixe tudo em oração e tente ser um pouco menos ansioso, né? Tente controlar as suas emoções. Que nem eu falei, nós não estamos no controle de tudo, mas as nossas emoções, os nossos pensamentos, nós temos esse poder. Deus nos deu o poder de conseguir controlar algumas coisas dentro de nós. Tem uma frase, se não me falha a memória, de Martim Lutero, que ele diz que ele não pode impedir que um pássaro voe sobre a cabeça dele, mas ele pode impedir que esse pássaro faça ninho, né? Então, a gente não pode impedir tudo, a gente não está no controle da natureza, mas algumas coisas que são a nosso respeito a gente consegue controlar, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Eu sei que não é fácil, eu sei que existem pessoas com situações patológicas de ansiedade, né, que já estão sendo medicadas e tudo bem, continue sendo medicado se você está precisando disso, faça isso, mas tente, se esforce para que essas coisas de fora não te afetem tanto o seu emocional, tá bom? Eu quero pedir para você, se você não é inscrito aqui no canal e esse tipo de conteúdo tá te ajudando, tá edificando a sua vida, já se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as notificações e não se esquece de deixar o curtir aqui nesse vídeo, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai espalhar aí para mais pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!